graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais um programa Instituto Calvino, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo. E quem vos fala é o seu irmão em Cristo Fernando. Estou aqui, graças a Deus, com o presbítero Irmão Pedro. A paz do Senhor a todos, boa noite. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. O Fernando hoje está aqui do lado. Nós hoje vamos juntamente glorificar o nome do Senhor, né? E cumprimentar todos os irmãos que estão na sintonia, que todos ficam na paz do Senhor Jesus. Amém. O programa Instituto Calvino é um oferecimento da Igreja Presbiteriana, o Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número... Esqueci o número, presbítero. Número 12. Número 12. Rua Xingu, número 12, né? E a igreja no Jardim Silva, ela está situada na rua Santa Catarina, número 715. Jardim Silva, em Embu das Artes. Amém. E os dias de culto? Então, é quarta, né? Reunião de oração. E domingo, às 11 horas, lá no Jardim Silva, é o culto de matutino. Aqui no Jardim Novo Campo Limpo, nosso trabalho está sendo realizado na quarta-feira, às 7h30 da noite, e no domingo, né, às 18 horas, nós estamos com o culto de adoração a Deus. Porque, por causa da pandemia, a gente está se segurando um pouco, né, para que possamos estar dentro dos regulamentos, né, obedecendo, e é isso. Então nós estamos aqui no Novo Campo Limpo, o culto reunião de oração na quarta-feira, 7h30, e no domingo, nós às 18 horas temos o culto de adoração a Deus. Agora, no Jardim Silva já é diferente. Às 11 horas da manhã é o culto, né, e às quarta-feiras reunião de oração. E não deixando de mandar um abraço ao nosso pastor Simão, né? Sua esposa, irmã Siloé. Certo. Pastor Simão, irmã Siloé, que Deus esteja abençoando e usando eles, né? Nessa caminhada deles, né? E, os missionários que estão trabalhando já há vários anos na igreja Novo Campo Limpo, né? Que Deus esteja abençoando eles ricamente. Verdade. E o Senhor também, Deus continua abençoando o Senhor. Amém. Eu vou falar um negócio para os irmãos que nos ouvem, que, claro, o trabalho aqui é uma resposta de Deus à oração dos irmãos. E também eu estava orando para o Senhor estar aqui comigo, né, e Deus preparar alguém. E graças a Deus o Senhor está aqui. Amém. E a obra de Deus, ela não pode parar, né? E estou muito feliz do Senhor estar aqui na programação, porque ninguém faz nada sozinho e eu sou apenas um grão de areia, né? E eu falei, Senhor, se amanhã, como aconteceu semana passada, eu ficar doente, ou mesmo se aconteceu um imprevisto, então precisa de alguém para estar tocando, né? Tá tocando o barco, como o pessoal fala, né? Então que Deus abençoe o Senhor, sua família, sua esposa, seus filhos. Amém. Né? E o presbítero Antônio também, saudade dele. Se estiver nos ouvindo, um abraço para o senhor, sua família também. Certo. Então, aí aproveitando, né, eu queria dar um abraço para o presbítero Antônio também, toda a sua família. E nós amamos o Senhor, né, em Cristo Jesus. Sentimos falta, né? Mas Deus sabe todas as coisas e nós temos que estar respeitando. Eu mandar um abraço e um beijo para minha esposa Laurentina, que também está na sintonia, né? E para os meus filhos, a Deus, Cecília, Sérgio, minhas noras, meus netos, que Deus esteja abençoando eles cada dia. Eu queria também mandar um abraço para a família do Fernando, os meninos, a Deise, né? E também para a Keila, que a gente ama muito em Cristo Jesus, ela e seu esposo Leonardo, né? E a sua filhinha Luísa, que Deus esteja
nas suas vidas para sempre, né? Que nunca venha se distanciar da presença de Deus. O irmão Romário sempre nos ouve, apesar de não estar coligando conosco, né? Mas que Deus abençoe o irmão também e sua família, né? Amém. Sempre nos ouve o irmão Joel também. Joel, todos os irmãos da igreja, né? Nós mandamos um abraço muito forte, amamos vocês e queremos que vocês acompanhem, né? Nossa programação, porque será de grande honra para nós e saber que os irmãos estão avaliando, né? E acompanhando a nossa programação. E esse programa é um patrocínio da Igreja Presbiteriana, né? Jardim Novo Campo Limpo, do Jardim Silvio. E nós estamos aqui na transmissão da Rádio Fonte Vida, que nos acolheu para que nós pudéssemos fazer a programação. Queríamos passar já o número da rádio, né? Que o número fixo será 4203-4009. E o WhatsApp é 9404-68472. E vamos dar sequência, né, no programa de hoje. Fernando vai... Vamos estar ouvindo um louvor, logo após a gente faz uma oração, como de costume. Certo. E você que quer pedir oração, pode estar pedindo oração. Não tem como eu estar vendo aqui no Facebook, né? Na live, mas pode estar mandando tanto no WhatsApp como ligando. Nossa irmã Sara vai estar atendendo. E com certeza nós estaremos orando, crendo que Deus, através da sua misericórdia, sua graça, irá vos abençoar. Vamos ouvir um louvor e já retornamos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
voltamos. E nós vamos agora fazer a oração, né, Fernando? E depois você dará sequência, né, no estudo de hoje. Vamos orar. Queria pedir aos irmãos que entrassem em oração conosco, né? Porque a intercessão dos irmãos para que esse programa possa crescer cada dia mais, né? Até orar pela rádio, para que a rádio possa aumentar, né, as suas frequências, né, para atingir mais pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti por mais este dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, tanto eu como o irmão Fernando, nesse trabalho, Pai, que estamos aqui realizando para a glória do Senhor. Pai, quero te pedir que o Senhor esteja na direção de todos os trabalhos, tanto da igreja como aqui, da rádio, e também nos lares, quando nós voltar a fazer culto em lar. Queremos pedir a tua ajuda e que teu Santo Espírito nos oriente, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para compreender, Pai, a tua palavra. E que nós possamos estar nesse instante em comunhão com cada irmão, cada irmã que está orando conosco, que o Senhor esteja, Pai, recebendo as orações. Jeremias falou, Pai, na sua palavra: se o meu povo me buscar de todo o coração, eu ouvirei, e vocês poderão me achar. Quando nós oramos com o nosso coração aberto, sem maldade, sem malícia, com certeza teremos resposta de Deus, porque Ele disse que se nós formos sinceros em nossas orações, poderemos encontrá-lo. Encontrar com Deus é algo profundo e maravilhoso, principalmente nos momentos em que nós dedicamos a clamar a Ele, porque só Ele é o nosso socorro bem presente. Pai, desde já eu queria pedir que o Senhor esteja abençoando o Gabriel, Pai, porque está sendo perseguido, e que o Senhor, Pai, venha tocar na vida dele, protegê-lo. Queria pedir também, Senhor, pela vida do Davi, que o Senhor, Pai, tome em tuas mãos a vida de Davi, que ele possa ser abençoado, Pai. Abençoa também a mãe, abençoa a avó que cuida dele, Senhor. Ajude o Adilson também, que está na responsabilidade de cuidá-lo, Senhor. Pai, nós oramos pela vida da Laurentina, pela sua saúde, e de todos aqueles que se encontram, Pai, debilitado, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um. Senhor, nós queremos pedir a tua ajuda para aquelas pessoas que se encontram, Senhor, aí com essa doença do coronavírus. Senhor, fortalece os pulmões, fortalece, Senhor, o coração, e que possa ser socorrido pela tua misericórdia, Pai. Pai, abençoa a família do Charles, da Marinéia, que se encontram com essa doença, Senhor. Nós te pedimos também pela vida do seu Joel. Enfim, Senhor, tantas pessoas que precisam da tua ajuda. Então nós invocamos o teu nome nesta noite. E temos certeza, Pai, que o Senhor é de ouvir as nossas petições, tanto aqui na rádio como na igreja.
E os ouvintes que estiver, Pai, acompanhando essa programação, que seja abençoado e alcançado por Ti também, Senhor. Porque só o Senhor é a porta que nos leva na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja nos abençoando a família do Fernando. Enfim, Senhor, todo aquele povo lá do Jardim Silvia, os que congregam conosco, o Sr. Manuel, a nossa irmã Maria Martins, a Dete, todos, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, a nossa irmã Delfina também, né? Que o Senhor possa abençoar a vida do Seu Isaías, a vida da dona Laudelina, Senhor, que pede oração por causa da coluna, Senhor. A vida do Seu Francisco, Pai, que andou sofrendo com muitas dores no peito. Nós pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia, Senhor, toca, fortalece, Pai. Nós oramos, Pai, nesta noite, pela vida da direção desta rádio, a vida da Sara, da sua família. Abençoa eles, Pai. Abençoa também o Edebrando, o Maurício, que eles possam também estar fazendo estudo aqui na rádio, para que venha alcançar todos aqueles que desejam ardemente aprender, conhecer as coisas do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecendo o Senhor por tudo desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Não poderia deixar de mandar um abraço para minha esposa também, né? Que Deus em Cristo abençoe grandemente. Também o irmão Danilo, que vai se batizar, Sim. vai receber um ensinamento. Amém. Que Deus venha te dar forças, ânimo, e que venha dar tudo certo no seu batismo. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 17, que é o texto áureo da Reforma Protestante. Hoje a gente vai fazer um pequeno resumo sobre a importância da Reforma Protestante e da comemoração dessa data, né? Se o senhor puder ler, por favor. Romanos 1,17, né? Isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Graças a Deus. Antes de entrarmos no texto bíblico, vamos falar um pouquinho da história, para os irmãos que estão nos ouvindo poderem aprender. E eu vou fazer algumas citações aí para os irmãos lerem, pesquisarem, para não parecer que a gente está inventando, e também para ajudar os irmãos aí no estudo da palavra de Deus. Dia 31 de outubro é comemorado em todo o solo brasileiro, né? E em muitos lugares do mundo, a data da comemoração da Reforma Protestante. Essa é uma data muito importante. Infelizmente a mídia dá mais ênfase ao Halloween, ao Dia das Bruxas, né? Porque entra mais capital, mais dinheiro, né? E até hoje mesmo, hoje é aniversário do Pelé, e muita gente hoje está comemorando mais o aniversário do Pelé do que os dias próximos da Reforma Protestante, É verdade. né? Coisa 80 terrena, anos. coisa terrena não é fácil, né? O povo se apega mesmo e olha, acaba virando a idolatria, viu? Então, é importante nós entendemos isso, que durante centenas de anos a igreja ela viveu na obscuridade, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso à palavra de Deus, somente a cúpula, o clero da igreja católica romana tinha acesso à Bíblia, à palavra, e mesmo assim havia até padres analfabetos, né? E aí o que acontece? Desde a época dos pais da igreja, havia alguns... Quem são os pais da igreja? São os bispos do segundo século até o terceiro, até o quarto século, melhor dizendo, do segundo até o quarto século,
que desenvolveram a teologia, né? É bem verdade que a maioria deles tinha uma tendência mais católica romana, mas havia alguns que também acreditavam que a Bíblia ela está acima de tudo e que a Bíblia é a palavra de Deus e é pela graça somente que somos salvos. E o debate deles era com o imperador, para que o imperador visse que os cristãos eles não podiam ser perseguidos daquela maneira, né? Também debatia com as seitas naquela época. Pois bem, no final do quarto século, no final do terceiro século para o quarto, a igreja se torna um estado, se torna romana. A igreja cristã se torna romana, como nós sabemos até hoje, é chamada de Católica Apostólica Romana. É uma igreja nacional, né? Ela tem a cultura romana. E aí havia tendências que se tornaram doutrinas, tendências errôneas acerca da palavra de Deus, e os homens que queriam pregar a palavra de Deus iam para o deserto. Daí começou a se originar os monastérios, né? E muitos eram perseguidos, excomungados da igreja. E aí a gente vai pular um pouco, né? Teve aí o cisma, teve a divisão entre a igreja católica ortodoxa e a igreja católica romana. Isso lá pro quinto, sexto século. E aí a gente vai ter depois homens de Deus, homens que se dedicaram. Bem verdade que esses homens eram padres, né? A igreja evangélica, a igreja protestante já saiu da igreja católica, né? Por quê? Porque não concordou com seus erros, com suas doutrinas, por não ter base bíblica. Isso não quer dizer que na igreja católica não exista nada de bom. Ao contrário, eles também têm Bíblia, estudam a Bíblia. Então, Deus ele pode salvar onde ele quiser. Correto, presbítero? Correto. Se Deus quiser salvar o Papa e dar uma luz ali para ele quando na hora que ele estiver dando sermão, Deus pode salvar. Com certeza. E nós oramos por isso. Então, né? É verdade, porque a gente sabe, né, que quem tem o conhecimento aí, e as igrejas protestantes, né, a igreja evangélica, elas também oram para que haja alcance de Deus Sim. a todas as pessoas. Quando nós oramos, né, Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, né, é porque nós estamos intercedendo por todos. Todos. Né? Independente de ser católico, espírita, islâmico, independentemente, né? Deus ele pode salvar qualquer um que ele quiser, né? Principalmente onde há a palavra dele, né? E o que acontece? Aí a gente vai ter dois grandes, grandes, quem é grande é Deus, né? Mas uma maneira de honrar Deus através desses homens. A gente falamos dois grandes pré-reformadores. O que são os pré-reformadores? São os padres que pregaram antes da reforma e foram mortos por isso. A gente vai ter John Wycliffe, foi um doutor em teologia que pregava que a Bíblia ela é regra de fé e prática. A Bíblia está acima da doutrina da igreja e a Bíblia é a palavra de Deus, que não tem falha. E ele procurou traduzir a Bíblia para a língua da sua nação. Tem até filme no YouTube aí, os irmãos que puderem assistir, ou comprem livros que ensinem sobre isso. Tem o livro Heróis da Fé, da CPAD, tem o livro Gigantes da Fé, da editora Vida, e muitos outros, né? E aí a gente vai ter também, depois, agora já próximo de 1500, 1400 e pouco, na Boêmia, John Hus. John Hus, que foi também morto, foi queimado. Não era um doutor em teologia, mas era um mestre, que ensinava que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está acima da regra da igreja, acima das palavras do homem, e aí foi morto, né? E então nós vemos que esse mover da reforma protestante, mesmo se Lutero não existisse, Deus iria levantar outro, porque a obra é de Deus, a obra não para. E aí, é muito conhecida a frase de John Hus, quando ele está sendo morto, queimado na fogueira. Ele fala assim: vocês podem até matar o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês nunca vão poder matar. E Hus, na língua dele, quer dizer ganso, né? Aí dizem que foi uma profecia que se cumpriu com Lutero. Quase aproximadamente 100 anos depois, em 1517, em 15 de outubro,
foram fixadas as 95 teses de Lutero. E aí o pessoal concilia essa frase do Jan Hus como uma profecia Como que profecia. se cumpriu a vida de Lutero. Lutero era um homem devoto a Deus, um homem obediente à igreja, mas e também os irmãos podem ler livros, tem livro de história, tem secular, tem livros evangélicos, muitos livros, né? A editora Sinodal, ela não existe mais, mas os irmãos acham livros antigos sobre os escritos de Lutero. E Lutero era formado em filosofia, direito, né? Alguns falam que ele conseguiu terminar, mas ele fez um voto a uma santa, porque ele era católico, e aí ele virou padre, né? E aí, para ser padre, fez filosofia, e depois, ele vendo a contradição da Bíblia com a igreja, um dia, já sendo formado em filosofia, ele abre a Bíblia, e bem onde ele abre é Romanos 1,17. Que é esse? Que você acabou de ler. Que O é justo isso? viverá pela fé. Isso, exatamente. Que é uma referência de Abacuque, né? Abacuque. Que cita isso. E Inclusive até o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala, ele relata, né? Que o cristão, quando ele está com toda a sua mente, pensamentos voltados para Deus, ou para a palavra de Deus, ele acaba vivendo e vencendo todas as suas lutas, né? Pela fé. pela fé. Porque, né, Não é pelas obras, né? não, em Hebreus 11, né, fala, né, que sem fé É possível agradar a Deus. é impossível agradar a Deus. E Abacuque afirmou isso, né? Com certeza. Então, de fé em fé que nós temos que foi o caso de Lutero, né? Que por causa da fé dele se aprofundou bastante, né? Apesar de ser muito estudado, mas se aprofundou ao ponto de que tinha que haver uma decisão, né? Tinha que nascer algo para que as pessoas pudessem aprender a verdade, né? Porque assim, de aparência não dá para viver. Principalmente cristão não consegue viver de aparência. Ou é ou não é. Não é assim? Religiosidade, né? Então, é ou não é? E Lutero, ele tinha medo de Deus, né? Ele tinha medo de Deus porque Ele temia, né, irmão? temia Temia naquela Deus. época era tudo na base da penitência, Da penitência. indulgência, Sacrifício. sacrifício. E hoje ainda tem isso, né? Infelizmente, na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas naquela época eles vendiam o perdão através de um diploma chamado indulgência. E os pobres sendo analfabetos, morrendo por causa do saneamento que era muito precário. Raramente naquela época alguém chegava aos 40 anos por causa da saúde. E lembrando que também depois aí vai ter a chamada peste negra, que matou milhares ali na Europa. Mas então Lutero, voltando agora um pouco antes, ele via tudo isso, ele tinha medo de Deus. Ele não tinha prazer em servir a Deus. E aí quando ele teve acesso às escrituras, que ele leu, ele fala que quando leu esse versículo, foi como se a janela do céu se abrisse para ele. Abriu as Porque ele viu que não era levando chicotadas, não fazendo era sacrifícios, fazendo coisas da cabeça do homem, né? Na verdade. a tradição da igreja. É. Tem muita coisa na tradição, com todo respeito a algum católico que pode estar nos assistindo, ouvindo, tem muita coisa bonita. Nós não estamos dizendo que toda tradição ela é errada, mas nós estamos dizendo o seguinte, que a Bíblia ela é a regra de fé e prática. E somente a palavra de Deus vai te dar paz, levar até Cristo. Levar até E não é a Cristo. tradição. Não né? é a tradição. É a regra de fé da Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina, né? Corretamente. É igual, dar um exemplo aqui bem simples. Alguns ouvintes conhecem isso aí. O camarada foi pregar na igreja, mas a igreja tinha uma regra de pregar só de terno e gravata. E naquele dia ele esqueceu o terno e gravata. Porque a igreja tinha aquela regra, aquele costume, como muitas igrejas têm. E o que acontece é que o pastor falou para ele, olha, você ia pregar hoje, mas como você esqueceu o terno, você não pode pregar. E aí ele foi embora para casa,
Quando ele voltou no outro culto, o pastor falou, não, hoje você pode pregar. Ele tirou o paletó e colocou no microfone e falou, então prega agora, paletó. Fala, paletó. Fala, paletó. Tem um hino. Tem um hino. Tem um hino, né? Fala, paletó. E o paletó não fala. O paletó ficou calado, né? Quer dizer que aí, porque o pastor aí no caso, né, disse assim, não, você vai pregar domingo, vamos dizer. Só que é assim, você tem que vir de paletó, porque o cara era tão humilde, né, no caso, ele ia simplesmente, né, simplesinho, vestido, uma camisa e tal. Não, você vai pregar, só que você tem que ter o paletó. Aí ele coloca o paletó, né? Entendeu? Sobe lá no púlpito, aí fica calado. Ué, mas você não vai falar nada? Não é o paletó que vai pregar? É. Então é algo terrível isso, né? Esse daqui é apenas um exemplo de como a doutrina pode ultrapassar o ensino da palavra. Mas assim, hoje em dia no Brasil nós vivemos uma quantidade enorme de heresia, de besterol falado nos púlpitos. Por quê? Porque a ordenança da igreja, os usos e costumes às vezes de uma igreja, muitas vezes pesam mais do que a palavra. Não estou dizendo que isso é errado, mas primeiramente deve ser visto a palavra, né? Já pensou? Eu vejo um mendigo caído na minha frente, igual a parábola do bom samaritano, e eu passo de lado igual o sacerdote, o levita, porque está na hora de ir para o culto e eu tenho que adorar. Sendo que a adoração é minha vida. Adoração é eu servir a Deus pela fé. Pela fé. É a religião que o Tiago fala, é ajudar meu próximo. Então ali é meu culto. Só que hoje as pessoas vivem, infelizmente, esse retorno como dizia o Dr. Augusto Nicodemos, o Brasil, por ser um país católico, a pessoa sai da igreja católica, mas continua com a mentalidade católica e vai para a igreja evangélica. E aí ela quer pagar penitência, ela não faz um jejum para agradecer a Deus pelas bênçãos, para se consagrar. Não, vou fazer um jejum para receber algo em troca. Hoje em dia, Que é aquela ideia católica. Deus que me perdoa a palavra, mas toma lá da cá. Toma lá da cá. É, Barganha com Deus. Barganha, acha que Deus precisa que você dê alguma coisa para ele fazer a bênção na sua vida. Pelo contrário, Deus não precisa nada de nós. Ele é soberano, né? Ele é soberano sobre tudo. Quer dizer, Deus dá para os seus filhos, né, tudo aquilo que ele quer dar. Entendeu? Não tem nada que a gente possamos fazer Só agradecer. para, né? Só agradecer. Agradecer. Tem que agradecer o que nós podemos O fazer. salmista fala, que daria ao Senhor por todos os seus feitos? Né? Pois é. Bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em Então. mim, bendiga seu santo nome. E agora os irmãos param para pensar. 503 anos, dia 31 agora, é comemorado. E a mídia, infelizmente, a mídia secular principalmente, ela... E outra, as igrejas neopentecostais não ensinam, porque sabe que se ensinar o pessoal vai embora. E as igrejas pentecostais, que indiretamente também são influenciadas pela reforma, porque se não houvesse reforma protestante, não haveria igreja reformada. Se não haver igreja reformada, não haveria provavelmente pentecostalismo também. Deveria ensinar mais os ensinamentos da reforma. E não ensina, porque às vezes sabe que tem culpa no cartório e o pessoal aprendendo que é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória a Deus, as pessoas saem fora da igreja. Então, estude a Bíblia, estude os ensinos que a reforma protestante nos fala até hoje, através da Bíblia, e o irmão vai ver que é muito relevante ainda hoje. É muito relevante. Não querendo apontar, tacar a pedra no telhado do vizinho, mas isso ensina primeiramente nós, né? Eu estava conversando, só para fechar aqui o raciocínio, estava conversando com um grande abraço. Eu me sinto muito grato a Deus pela amizade e o respeito que eu tenho com o professor universitário da PUC. E me ajudou muito esse homem, Deus abençoe ele. Ele é um católico fervoroso. Ele mesmo disse que é Opus Dei, que é o movimento da Igreja Católica. E ele falou que a sola escritura, ou seja, somente a escritura como regra de fé, abriu margem para qualquer um interpretar a Bíblia ao bel prazer. E o fato de existir várias heresias, várias igrejas, é porque exatamente Lutero traduziu a Bíblia, colocou esse negócio que somente a Bíblia é a regra de fé. Então hoje existe essa tanta de heresia. E era necessário
ter uma igreja só, como a católica, para as pessoas estarem mais unidas. Assim, eu vou responder para os irmãos, os ouvintes, né, que a ideia de Lutero não era que a pessoa fosse formar ideias através da Bíblia. Ao contrário, a pessoa deveria estudar a Bíblia. Lutero era um doutor em teologia, Calvino era um doutor. Os reformadores, eles eram homens que se dedicaram a vida inteira ao estudo da Bíblia. E hoje é triste a gente ver pessoas que querem pregar a palavra de Deus, querem anunciar a palavra de Deus, não estudam. E aí começam a achar heresias na Bíblia, pregar heresias, inventar heresias. Por quê? Porque não estudam. Então a reforma protestante, ela não é a favor dessa livre interpretação para a pessoa ficar usando a Bíblia ao bel prazer. Não. A Bíblia ela tem uma regra de interpretação. E Lutero chamava essa regra de interpretação de contexto histórico-gramatical. Diferente da interpretação católica, que é mais alegórica, que é mais voltada para o dogma, né, da igreja, para as regras da igreja. Então o que acontece? Tem muita gente que acha que, por fato de existir muitas igrejas, até igrejas bagunçadas, isso daí teve origem na reforma. E não é. Não é. Infelizmente, isso daí é cumprimento da palavra também, né, presbítero? Nos últimos tempos. Últimos tempos. E outra coisa, né, o perigo do assunto em que nós estamos falando hoje é as formalidades, né? Porque, não querendo aqui fazer juízo do assunto, mas tem igrejas que, neopentecostal, por exemplo, né? Eles criam formalidade para que a pessoa seja alcançada por aquela formalidade. E isso acaba prejudicando, porque a pessoa ela é levada a não compreender a Bíblia, ela vai levada a compreender as formas que é praticada nas igrejas. Você fica preso a ritos, né? Ritos. A doutrina, Então traz a rosa, pega sal grosso, né? O sal grosso, pega né? Faz isso, você vai fazer a campanha, vai fazer isso porque você fazendo isso, Deus vai fazer isso para você. E aí entra que é um perigo tremendo. Nós precisamos ser transparentes, sinceros, né? No caminhar com Deus. Mesmo que às vezes a gente esteja numa igreja que a gente vê que os acontecimentos, é importante que nós buscamos na Bíblia, na palavra, entender qual é a vontade de Deus sobre o assunto. Com certeza. Né? É isso que Lutero fez, né? Foi isso que Lutero fez. E Lutero ele dizia o seguinte: um homem armado com as escrituras sagradas é mais forte do que todo mundo, que todo papado sem as escrituras. Sem as escrituras. Então ele tinha total confiança em Deus. E tem muita coisa que a reforma nos ensina. Por exemplo, aqui nós usamos a gravura, né? A imagem aqui, tem uma imagem aqui do Lutero, uma estátua, que era a foto da época. Mas os irmãos saibam que Lutero era contra fazer qualquer tipo de imagem. Depois que ele morreu, que fizeram a estátua dele, que era a maneira da foto daquela época, né? Então falando de 1500. Não havia quase... Era difícil até mesmo fazer um quadro. A igreja luterana não era chamada igreja luterana, era igreja protestante. Foram os católicos que colocaram o nome de igreja de Lutero e ficou igreja luterana. Então assim, ele dizia, é a igreja de Cristo, a igreja não é de Lutero. Então, os irmãos veem a humildade. Calvino, quando morreu, mandou esconder seu corpo para que ninguém venerasse, para que ninguém idolatrasse. Hoje em dia o camarada abre uma igreja e coloca a foto dele e da mulher na placa. Aí fica difícil. Fica difícil. Fica, porque é a formalidade, né? Tem que ser desse jeito. Não, aí o camarada foi na programação de rádio ou TV. Não, vem aqui na minha igreja, porque eu vou estar orando por você. Eu e o grande homem de Deus, a grande serva de Deus. Teve uma até que eu não vou citar o nome, né? Que eu sei que eu posso ser processado. Mas não é isso. Não é Almeida, que eu também não lembro o nome dela. Falou que ela é a mulher de Apocalipse, capítulo 12. Ela falou que ela é a mulher de Apocalipse, capítulo 12. E nós sabemos que ali é Israel, né? Os católicos falam que é Maria. Então, é muita heresia. É muita heresia, mas as pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas não procuram uma igreja séria,
Você vai mudar a igreja? Provavelmente não. Nem Lutero conseguiu mudar a igreja. Mas mude o mundo mudando primeiro você. Entendeu? Com todo respeito. Mas fala, Senhor, eu quero tomar vergonha na minha cara, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero andar direito, eu quero buscar entender a tua palavra. E Deus vai te dirigir. Deus ele vai te dar sabedoria. Estude a Bíblia. Invista no estudo da Bíblia. Conhecimento é poder. Jesus falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia ela liberta. A Bíblia de Cristo são a palavra de Deus. A Bíblia liberta. Então devemos correr atrás de conhecimento. Hoje em dia as pessoas vão à igreja atrás de distração. Eu não vou citar aqui uma pessoa, pode ser que esteja assistindo, que é um parente meu. Eu agradeci o convite, me chamou para ir numa igreja que ia ter um show esses dias. Aí ele falou para mim assim, vamos lá para descontrair. Aí eu falei, não, mas se é para me descontrair num show, então eu vou no show do mundão. A igreja não é para isso. Não é? A igreja é o lugar onde nós vamos para adorar a Deus. Eu falei, quando tiver um culto de ensino bíblico, teológico, aí vai ter libertação de verdade, aí você me chama. Aí ficou meio bravo comigo. Então. Aí eu agradeci, né, de maneira educada, porque muitas dessas pessoas têm uma boa intenção, mas não vou dizer que de boa intenção o inferno está cheio, né, porque é muito pejorativo, mas eu não sei. Mas a intenção não salva, quem salva é Cristo. Quem salva, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, a reforma protestante, os 5 pontos da reforma, ainda nos fala hoje de maneira muito importante. O estudo da palavra, a salvação somente pela graça. Você não precisa de rosa ungida, sal grosso, subir escadaria. Você não precisa de confessionário. Você não precisa de nada disso. A religião ela cria barreiras, cria muros. É como deixar um peixe dentro do aquário. Mas a graça de Deus é como o oceano, é como o mar. Então não fique preso no aquário. Busque a Deus, busque a palavra, busque a simplicidade, a humildade. E Deus irá dirigir sua vida. Irmão, eu vou ler aqui um trechinho aqui, do rodapé da Bíblia, né? Pra gente colocar no meio do assunto que diz, né? A restauração de um relacionamento, né, correto entre o homem e Deus, né, o que é fruto do dom de Deus, através do seu Filho. O relacionamento do homem com Deus, né, já vem de Deus isso daí. Só que às vezes a pessoa recebe e não sabe lidar, né? Porque fica confiando no homem, né? A gente vê aí essas coisas assim que deixam a gente meio assustado. Só por Deus. A pessoa vai, em vez de ele mesmo aproveitar o véu que foi rasgado por Jesus, entrar com ousadia, né? Conforme diz então Deus. entrar com ousadia na presença de Deus, com sinceridade no relacionamento, porque Deus vai responder. Lá em 2 Crônicas 7:14, né? Deus fala que se o povo, né, que chama pelo meu nome, orar, né? Ele diz assim, orar e mudai os seus caminhos, e eu vou ouvir a oração. Verdade. Né? Não é que você tem que ficar... não quero dizer que não tem que ter a liderança. Lógico que tem que ter alguém que conduz, alguém que ajuda, alguém que tenha, né, sido chamado para orientação. Mas precisa ter cuidado com os ensinamentos, com as orientações erradas. Porque o seu relacionamento com Deus, Jesus Cristo já liberou. Você hoje tem acesso direto, né? E falar com o Pai. Jesus chegou a dizer assim, ó, quando você for orar, entre no seu quarto, ajoelha, né? E fala com o Pai, em secreto. Porque em secreto Ele te ouve e te responde. Agora, a gente fica um pouco assustado com o que a gente vê por aí.
a gente vê o povo sendo induzido de uma forma errada. Só que eu penso que algum dia vai acontecer algo para que esse povo seja sacudido mais uma vez. Amém. Um avivamento, né? Um avivamento. Deus envia um avivamento. Precisamos, né? Irmãos, houve vários movimentos pré-reformadores, igual dos valdenses mesmo, só que não dá tempo a gente entrar nesses assuntos. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns pontos, só citar, não dá tempo da gente comentar. Os reformadores também cometeram erros. Eles eram seres humanos, erros de interpretação bíblica, né? Não, graças a Deus, não aqueles ensinamentos fundamentais que são sobre salvação, santificação, nada disso. Mas erros de interpretação cultural da época, porque naquela época tudo se resolvia através da morte, né? Então os católicos matavam os protestantes matavam o católico. A gente vai ter a morte de Serveto, né? E alguns dizem que foi Calvino que ordenou. Calvino somente regulou as leis ali para a morte de Serveto, que era o papel dele. Ainda intercedeu para que ele não fosse morto de uma maneira mais cruel. E a gente vai ter Calvino, nós vamos ter Lutero escrevendo contra os judeus, né? Induzindo ali o que depois Hitler vai usar. Então tudo isso daí infelizmente são erros. Eu acredito que até que Deus permita, não que isso seja louvável, mas Deus permite às vezes os valentes caírem para que a gente olhe somente para Ele e dê glória somente para Ele. Porque se alguém fosse perfeito fora Cristo, com certeza essa pessoa seria adorada. Seria adorado. Mas Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que todos pecaram. Lutero pecou, Calvino pecou, eu pequei, Billy Graham pecou de alguma maneira. Mas e nós somos falhos, né? Também. Falhos. Nós somos carentes da graça de Deus, porque a gente peca, eu costumo dizer, até no pensamento, né? Às vezes vem uns pensamentos na mente da gente por uma situação em que a gente vai contra a vontade de Deus. Com certeza. É pecado, a gente peca, nós não somos os únicos corretos, santinho, não. Nós também dependemos do Senhor Jesus na nossa vida, dependemos do perdão, né? Igual todos também precisam ser perdoados. Somos todos assim, carentes da graça de Deus. Amém? Fernando, nós estamos em cima da hora. Só para concluir, mas esses erros não apagam a luz, o brilho do mover de Deus na vida deles. Porque eram homens simples, humildes, homens capacitados por Deus, homens que se dedicaram a vida toda ao estudo da palavra. E a hora já foi, né? Então, assim, estude, leia sobre o assunto e com certeza Deus irá te abençoar. Procure uma igreja, se possível, reformada, né? Se você mora nas imediações, é nosso convidado. E que Deus abençoe. Amém. Pode falar. Vamos. Eu não tô nem chegando, tô sem minha lista de contato, nem chegando as horas. Falta 4 minutos. 4 minutos? Não termina. Quanto? Já acabou. Já acabou? Já. Nossa, meu Deus do céu. Ah lá, é mesmo. Deus acabou. abençoe todos. Já estourou. Eu tava olhando ao contrário. Ai, já é 18h56.